posteriormente Jesus, descreveram sinais dos últimos dias da história desse planeta, das quais nós estamos vivendo. E é por elas que nós sabemos. Às vezes, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, de alguns momentos da nossa vida, de repente começa a vir algumas dúvidas. Será que Deus mesmo existe? Será que se nós levarmos uma vida de acordo com os princípios bíblicos, com a educação cristã que nós tivemos ao longo da nossa vida, se descansarmos e não vermos Jesus voltar, será que vamos despertar mesmo? Será que haverá o toque da sétima trombeta, assim como nos diz 1 Tessalonicenses 4 em diante? Quando nós começamos a estudar o universo de uma forma geral, o planeta, a criação divina, nós começamos a entender que por trás disso, é claro, tem que ter um arquiteto, alguém que planejou, alguém que construiu, mas às vezes ainda as dúvidas começam na minha mente. E quando nós estudamos diligentemente as Sagradas Escrituras, quando nós começamos a estudar as profecias, e a grande maioria delas se cumpriram exatamente como está escrito na Palavra de Deus. Por exemplo, Ellen White nos fala que João era o discípulo amado. E nós sabemos também que João foi o único discípulo, o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os outros foram assassinados. Então Jesus permitira que João ficasse ilhado na ilha de Patmos por um bom tempo, aproximadamente 14 meses. Ali ele descreve o livro de Apocalipse. E algumas pessoas aí perguntam como pode João ser um discípulo amado, ser um apóstolo, um discípulo de Jesus, era amigo de Jesus, e Jesus permitia que ficasse ali ilhado na ilha de Patmos. Mas quando ele começa a escrever o livro de Apocalipse, então ele vê coisas que nós não vimos. Deus permitiu que ele visse para que ele pudesse escrever, para que nós pudéssemos ter a Bíblia, para que nós pudéssemos ter as profecias e por elas encontrarmos o nosso caminho. Só existe um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, e nós sabemos que por ele, por esse único caminho que Jesus trilhou, é o caminho que nos levará para as mansões celestiais. Mas para isso nós precisamos viver uma vida dedicada a Deus, princípios e valores. E agora, no fim dos tempos, mais do que nunca, nós sabemos que a grande maioria das pessoas não vivem por princípios e valores. Pessoas geradoras de opiniões, pessoas que levam multidões a arrastar atrás de si, estão dando testemunho das quais não condiz com a realidade de cristão. E os filhos de pessoas que cresceram com princípios bíblicos, se não estiverem firmes, desviarão dos caminhos de Deus. Então o profeta Daniel, e posteriormente Jesus, descreveu os sinais dos últimos dias da história. E próprio Jesus disse ao profeta Daniel, lá em Daniel 12, versículo 13: Tu, porém, Daniel, segue até o fim dos teus dias, e no fim dos teus dias descansarás, e no fim do tempo, quando eu terminar a história deste planeta, você vai levantar para receber a sua herança, para receber a sua recompensa. Essa foi a promessa maravilhosa que Jesus, que Deus fez ao profeta Daniel, e ele descreveu em Daniel 12, versículo 13. E é o que cada um de nós devemos fazer ao longo das nossas vidas. Estamos adentrando o terceiro ano de pandemia mundial. Nunca se viu no planeta tantas pessoas de joelhos, clamando a Deus por um milagre, por alguém que estava enfermo. Alguns voltaram, outros descansaram, outros morreram. Algumas pessoas, após ter suas orações respondidas, outras não. Pessoas que talvez estiveram nas fileiras desses bancos desta igreja, ou de qualquer outra igreja esparramada no planeta, neste momento já esqueceram de Deus, no período de angústia e tribulação que estava passando por alguém que amava, alguém da família ou amigo, lembrou de Deus. O tempo passou e estas pessoas não lembraram mais de Deus.
Então Jesus descreveu esses dias como princípios das dores, princípios de partos, assim nos diz Mateus 24, versículo 8. Vamos refletir um momento, para que nós possamos entender estas profecias que está culminando para o fim da história deste planeta. Tempos de falsos cristos, falsos profetas, impostores e enganadores. Assim nos diz Mateus 24, Mateus 25, Lucas capítulo 21, o profeta Daniel. Religiões que pregam heresias têm surgido em todos os lugares. Assim nos está dizendo as Escrituras. Pessoas que se dizem ser de Cristo são os religiopatas, pessoas que estão interessadas financeiramente em seu dinheiro e nada mais, pessoas que profetizam visando unicamente usufruir benefícios pessoais, que enganam, dividem as igrejas, causam tristezas e angústias. Tem um vídeo esta semana rolando nas redes sociais de um pastor e uma pastora vendendo gasolina abençoada. E com essa gasolina que está vendendo, que baixaram de R$2.000 para R$1.500, um galão de gasolina, segundo eles, esse galão de gasolina você vai poder viajar muito tempo, muitos quilômetros. Eu e a minha mãe agora vamos rodar quarta-feira 1.800 quilômetros até Ponta Grossa, no Paraná. Com essa gasolina que eles estão falando, um galão de 5 litros abençoado, possivelmente eu chegaria daqui lá. Talvez eu gastaria menos, talvez eu vou gastar menos com combustível daqui lá do que essa gasolina abençoada. A Bíblia nos diz: falsos pastores, falsos profetas, e as televisões você assistem, é as pessoas que dizem prever o futuro, é essas pessoas que ganham as manchetes em todos os canais de televisão. Eles estão prevendo o que vai acontecer no futuro. Charlatões, não prevêem coisa nenhuma. A Bíblia nos diz, olha a história do profeta Daniel, somente Deus sabe o futuro. Tempos de guerras e rumores de guerras, assim vem dizendo as Sagradas Escrituras. Mateus 24, tempos de guerra e rumores de guerras. Olha o que eu vou dizer para vocês agora neste relato. Durante os 100 anos do século 20, lembre-se, durante 100 anos, estou falando do século 20, o mundo teve somente 3 dias sem nenhum conflito armado. Estou falando do século 20, ao longo de 100 anos, segundo o relato da história, no planeta, 3 dias somente não houve guerra. Vivemos a ameaça de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, entre árabes e Israel por causa da Palestina. E isso vem acontecendo há quantos anos atrás? Guerra tribais na África e o Afeganistão, Índia e Paquistão por causa da Caxemira, guerrilha na Colômbia, conflito religioso na Irlanda entre católicos e protestantes. Isso é o que vem ocorrendo nessa história nos últimos momentos. E a Bíblia segue dizendo, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, tempos de pestes. A Bíblia relata nos 2 últimos livros, capítulos de João, no final dos 2 últimos livros de João, se fosse escrever em livros tudo o que Jesus ele fez, ele curou na época que ele esteve na terra, não caberia neste planeta há quase 2.000 anos atrás. O mundo veio numa decadência moral, filosófica. O mundo veio numa decadência das quais a doença cada vez está generalizando mais. Princípios das dores. Então, a Bíblia nos fala de tempos de peste. Nós conhecemos bem o ebola, a AIDS, a dengue, a cólera, a malária, alguns tipos de gripes, dentre eles o Covid-19 que estamos enfrentando, e outras mais. Em Lucas 21, 11: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandiosas, e grandes sinais no céu. Assim nos está dizendo as Escrituras.
A Bíblia também relata tempo de fome. Quantas pessoas ao redor do planeta hoje, se tiver uma geladeira e abrir a geladeira, talvez haverá lá água. E agora, no fim dos tempos, a briga não será pelo petróleo, a briga maior será pela água potável. Você fica sem andar de carro, mas você fica sem beber água? É muito difícil. E além de falando em tempos de fome, gasta-se mais com cães e gatos do que com pessoas necessitadas. Essa é uma grande realidade. Cães e gatos vivem uma vida luxuosa, enquanto pessoas, muitas vezes, não têm. É minha garganta, não se preocupe, gente, não é gripe não, tá? Não é o Covid também. As periferias da cidade são a imagem da miséria humana. Quando você caminha pela periferia da cidade, por lugares mais longes, as pessoas estão passando necessidades. O Nordeste brasileiro é constantemente assolado pela fome, porque o Nordeste não tem água, e as pessoas, por conta disso, não plantam. Não é que são preguiçosos, não, é porque lá eles vivem numa terra árida e seca, não chove, e tem muitas pessoas por lá, e é por isso que muitas das pessoas morrem de fome, e muitas das vezes vai ajuda humanitária para aquelas pessoas. Na África, uma grande parte da população está subnutrida. 1/3 da população do planeta hoje está morrendo de fome, e vai aumentar, e alimento há para todas estas pessoas. As profecias também nos falam de terremotos, tempos de terremotos em vários lugares. Durante o século XX aconteceram mais terremotos do que em todos os séculos anteriores, e cada vez os terremotos estão aumentando mais e mais. Eu tive o privilégio, o desprivilégio, poderia dizer, obrigado, irmão, muito obrigado, de morar em Costa Rica, estudar em Costa Rica. No Panamá não havia, mas de Costa Rica para baixo, todos os países tremem a terra todos os dias. Todos eles têm vulcões, o Panamá não tem. Final de 2014, especialistas no assunto, 2 vezes por ano, eles vão até as universidades, as escolas, para dizer o que está acontecendo. E quando eu estive em 2014, segundo eles, final de 2014, os terremotos intensificaram em 300%. E o que vai acontecer com o ser humano? Durante o século XX aconteceu mais terremotos, segundo os dados, do que todos os séculos passados. Tempos de tortura, tribulação e martírios, onde muitos abandonaram ao Senhor Jesus, pessoas que eram perseguidas muitas das vezes por guardar a palavra de Deus, por seguir os princípios, por ter valores. Ou eles seguiam a Jesus ou deixariam de trabalhar, perderiam seus empregos. E agora, no fim dos tempos, não será diferente. Vai intensificar, principalmente os guardadores de sábado que trabalham em órgãos públicos, são concursados. Esses serão os primeiros a serem perseguidos. É claro, as primeiras coisas a serem perseguidas pela Igreja Adventista será o canal de televisão, a TV Novo Tempo, que tem alcançado milhões de pessoas. A TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, as escolas, os internatos. Este período que estamos passando de 2 anos de pandemia, houve um período que nem na igreja nós podíamos vir, e lá nas nossas casas, somente nossos familiares, ali nós se encontrávamos entre os familiares, e às vezes nem entre os familiares todos. O tempo passou, aí se tinham pequenos grupos, mas na igreja ainda não poderiam vir. E agora, no fim dos tempos, nós saberemos que será pequenos grupos, afastados das grandes cidades por conta das perseguições. O decreto dominical virá a união das igrejas, e o decreto será obrigado. Haverá um momento que você terá vontade de entrar dentro da igreja para adorar a Deus, e você não terá esta oportunidade. E por quê? Porque virá um decreto. Ai daqueles que desobedecerem o decreto dominical. E nós sabemos também, com a união das igrejas, com o decreto
dominical, a porta da graça já estará fechada. Exatamente o momento nós não saberemos. Por isso Daniel 12, 1 e 2 fala um período de angústia de Jacó. Seremos caçados como animais, angustiosos, com medo de morrer, mas a porta da graça já está fechada. Não haverá porque Deus permitir que um filho selado para a vida eterna, ele seja caçado, ou seja feito uma maldade com ele, não. Haverá anjos ao nosso redor, assim como esteve a vida toda ao nosso lado. Desde o momento que essa criancinha nasceu, foi designada para ele um anjo. E se Jesus não voltar e essa criança descansar, é a missão que o anjo tem para com essa criança. Se ele descansar e não ver Jesus voltar, ao toque da sétima trombeta, quando Jesus voltar, a criança verá primeiramente o seu anjo da guarda. Assim diz Ellen White. Assim como no túmulo de Guilherme Miller, 24 horas por dia até a volta de Jesus, tem um anjo ali, porque Guilherme Miller teve uma participação fundamental no maior período profético da história da Bíblia, das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado. Ele errou o evento, mas ele acertou a data. Não era a volta de Jesus, era o lugar onde Jesus passaria do santo para o santíssimo, para que nós pudéssemos então ser julgados. E começou os julgamentos pelos mortos, terminará com os vivos, e aí então virá a volta de Jesus. E aqui vem falar de muitas coisas que vem acontecendo ao longo das nossas vidas, torturas, tribulações das quais nós vamos passar, martírios. O evangelho tem sido perseguido através de leis injustas, como a lei do silêncio que houve uma vez em Vitória, no Espírito Santo. Nos países muçulmanos, os cristãos são perseguidos e mortos. Os antigos cristãos, eles eram mortos porque eles eram perseguidos por ser cristãos, morriam pelo evangelho. E nós agora, no fim dos tempos, sequer nós estamos vivenciando o evangelho, não estamos cumprindo a nossa missão, que é pregar o evangelho. Tempos de escândalo, traições e ódio, escândalos de corrupção nos governos, igrejas e empresas. Nas famílias vemos traições, divisões, ódios e assim por diante. Contenda entre os povos, disputas comerciais por terras, por princípios religiosos, ódio e disputa entre tráfico de drogas nas favelas e nos presídios, e cada vez piorando mais, e cada vez mais o ser humano está perdendo a sua vida por coisas banais. Nascemos neste mundo sem trazer nada, e vamos embora deste mundo se Jesus ainda não voltar, sem levarmos nada. E as pessoas que estão se matando por poucas coisas, tempos de escárnio, iniquidade e forte desamor. Perdeu-se o amor pelas pessoas, consequentemente o amor de Deus diminuiu e aumenta a violência e a criminalidade. E Ellen White vai mais além e diz que agora, no fim dos tempos, gradativamente e aos poucos, o Espírito Santo de Deus vai se retirando. Os 4 anjos ainda estão segurando os 4 ventos, porque não é o momento de soltar. O quadro de violência descrita nos jornais é tão grande que já não traz mais impacto para as pessoas que assistem os jornais. Para nós, já está se tornando comum. Falta amor na família, na igreja e entre os povos. Sábado eu vou pregar numa igreja lá no norte do Paraná. Igreja onde eu nasci, onde eu me criei por um pouco de tempo, depois fui para o sul. Eu me lembro muito bem quando criança, principalmente aos sábados, que quando chegava a visita na igreja, sem ninguém esperar, era uma briga, no bom sentido, para levar aquela visita para casa para almoçar, conversar com ela. Quando acabava o culto lá fora, todo mundo queria cumprimentar aquela pessoa. Hoje em dia quase não se vê mais, principalmente nas grandes igrejas. E aqui vem dizendo tempos de escárnio. E por último, tempo de pregar o evangelho do reino por todo o mundo. O Criador do universo, quando esteve aqui na terra, ele simplesmente disse: ide e pregai o evangelho. O evangelho nós pregamos por nossas condutas, pelo nosso modo de vida,
Nós somos luz e meia escuridão. O cristão, ele caminha na contramão de tudo e de todos. Alguns anos atrás, o pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista, disse que o mundanismo está entrando dentro da igreja. Ele usou a palavra avassaladora. Os homens e as mulheres das nossas igrejas já querem viver como vivem as pessoas do mundo. Os jovens, esses dias atrás, o pastor Flávio pregou lá na Central, à noite, e ele disse: o jovem da igreja aqui da Central de Vargem Grande está fazendo coisas, já nem esconde mais, posto em suas redes sociais. Ele fez um forte sermão contra os jovens daquele momento. Tempos de responsabilidade de pregar o evangelho de salvação no Brasil e em todo o mundo. Assim diz Mateus 28, 19 e 20. E nesse momento, para concluir, enquanto o irmão prepara o hino final, e o hino final nós vamos cantar um hino diferente. Nós vamos cantar um hino grande, comandante, que é o grande comandante, o Senhor das batalhas. E é por ele que nós estamos aqui hoje. O culto, assim como diz o Salmo 150, versículo 6: todo ser que respira, todo louva o Senhor. Às vezes eu fico ouvindo alguns vídeos de madrugada, quando eu não consigo dormir. Ouço algumas músicas do passado, de cantores que não eram cristãos, que nasceram em áreas adventistas, mas que tinham e que têm, alguns hoje, uma voz poderosa. Eu fico imaginando esses cantores todos em um coro só, cantando para Deus, louvando a Deus. Os cantores evangélicos, em sua grande maioria, mal ganham para vir sobreviver, mas se eles saírem da igreja e forem no mundo e cantarem música abundante, ganham muito dinheiro. É comum hoje nós vermos jogadores de futebol e grandes cantores terem mansões, 5, 6, 10 milhões, terem seus aviões próprios, não é mesmo? Aviões de 7, 10, 15, 20 milhões. Está ficando comum. Muitos estão tendo muito, e alguns estão tendo muito, e a grande maioria não está tendo nada. Creio que fazemos parte da última geração antes da volta de Jesus. É claro que o saudoso pastor Roberto Rabelo, em suas últimas aparições, quando ele pregava na igreja, ou quando ele fazia um programa na rádio, ele dizia a mesma frase: uma mensagem de fé e esperança sobre a volta de Jesus. O pastor Roberto Rabelo foi cansando, fraquinho. Por alguns momentos, de acordo com algumas pessoas, essa frase já não terminava completamente, porque ele já estava esquecendo. E o pastor Roberto Rabelo, ele acreditava piamente que Jesus voltaria na sua geração. O pastor descansou e não pôde ver Jesus voltar. Moisés também descansou e ele entrou na Canaã terrestre, mas depois Jesus levou ele diretamente para Canaã celestial. E lá, pouco antes de Jesus morrer, de ser crucificado, Moisés teve o privilégio de descer do céu e estar ali com Jesus, naquele momento difícil, onde Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então ele teve o prazer de estar ali. Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, eles viram de longe. Quando Moisés esteve ali no monte junto com Jesus, eu poderia citar muitos outros pastores que já descansaram. Eu poderia mencionar uma infinidade de pessoas que poderiam estar na galeria de heróis da fé, de Hebreus 11. Mas eu não posso dizer porque seria muito grande, por isso que a Bíblia não relata. Só sei que lá no final de Hebreus 11 está escrito: homens, quando fala homens, ele fala mulheres também, homens das quais o mundo não era digno deles. E nós estamos vivenciando esse final. Falta um pouquinho para Jesus voltar. Não desista agora. Assim como disse Lídia, o reino de Deus é tomado através de esforços. É necessário empenho, perseverança, não olhar para trás como a mulher de Ló, e confiar inteiramente na palavra do Senhor, para que tenhamos força e direcionamento para perseverarmos
até o fim. Mateus 24, versículo 13. Isaías 58, termino com esse versículo. Isaías 58, versículo 1 diz: clama a plenos tribunais, não te detenhas, erga a tua voz com trombeta e anuncie o pecado do meu povo. Redenção se aproxima. O que nós precisamos agora é estar firmes. Não garantimos que no próximo sábado